Olá, meus irmãos e minhas irmãs. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de nós. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha nos aquecer, nos iluminar para que nós possamos entender a mensagem do Evangelho de hoje, que diz, Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos partilhar a palavra do Santo Evangelho que está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19. Que disse assim: Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outro ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós, quem diz que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que tu ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, quando Jesus pergunta o Pedro quem diz o povo que é ele, e quer dizer, que o povo está falando de mim. Quem sou eu para esse povo que está aí? Porque ele andava em todos os lugares, pregando o reino dos céus. E ele queria saber o que o povo estava dizendo a respeito dele. Porque a responsabilidade que Deus tinha colocado ele para transmitir para a humanidade era grande. Era fazer com que o povo entendesse o amor de Deus para a humanidade. Então Jesus precisava de alguém para dar continuidade à missão dele. E esse alguém, ele achou a graça de ser Pedro. Porque Pedro responde aquilo que é a verdade, dizendo: Tu és o Filho de Deus vivo. E ele acha assim, ele fala para ele que não foi por ele, não foi pela carne nem pelo sangue que ele falou aquilo, mas sim foi o Pai, o meu Pai que está no céu que te revelou isso. Por isso você chama Pedro e agora você vai ser uma pedra firme, onde eu posso construir a minha igreja. Então ele entrega para Pedro a chave da responsabilidade. E hoje, quantas vezes muitos nós somos chamados a ter essa responsabilidade? Entreguem a chave para nós, para que nós possamos continuar a missão de Jesus. E muitas vezes nós nós achamos difícil, assim como Pedro também achou difícil, porque ali ele ia enfrentar grandes pessoas poderosas, grandes pessoas que não iam permitir que ele trabalhasse, que fizesse a vontade de Deus. A vontade de Jesus que estava ali, encarregando ele para essa missão. Mas ele não desistiu, porque ele viu que o Senhor Deus achou graça sobre ele e foi ele o escolhido. E antes disso, Jesus já tinha encontrado com Pedro e tinha falado para ele que ele seria uma rocha, antes dele mesmo entregar a chave para ele. Porque ele sabia que ele era uma pessoa que já ouvia a palavra do Evangelho junto com João. E por isso ele era uma pessoa escolhida por Deus. E Jesus revela que não foi você que falou por conta própria, mas foi o meu Pai que revelou isso. Então ele entrega a responsabilidade para Pedro.
E hoje, nós às vezes somos chamados para dar continuidade à missão de Jesus e nós acomodamos. Nós colocamos a Bíblia às vezes em casa e não passamos aquilo que o Senhor nos convidou para nós fazer. É necessário que nós não tenhamos medo de enfrentar as dificuldades que tem aí fora. As ameaças, né, dos governos, as ameaças das doenças, das enfermidades, coloca medo na gente para a gente não continuar a reunir o povo. E o povo está tendo fome e sede da palavra de Deus. E nós precisamos de não ter esse medo, mas de salvar alma e não vida. Não basta nós querer salvar só a vida, porque morrer todos nós um dia vamos morrer. Mas nós precisamos de salvar a nossa alma. E muitas vezes as pessoas têm medo de perder a vida, mas também acaba perdendo a alma, a salvação. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, entenda tudo isso. Ter medo não vai resolver nada. Que se o dia que chegar o nosso dia, nós vamos mesmo, que o Senhor nos chamar, nós vamos sair dessa vida para outra. Mas nós temos que ter garantida a nossa salvação, amém? Então nós temos que continuar a missão de Jesus sem medo, sem desculpa nenhuma. Por isso eu agradeço a Deus por estar colocando nós nessa missão de compromisso do Evangelho com a humanidade. É isso que o nosso Deus quer, amém? Que Deus nos abençoe, nos protege, nos guarda, para nós continuar essa missão de Jesus. Até o próximo encontro, se Deus nos permitir.